Galera, seguinte, hein? Flamengo 3, Botafogo 1. Cara, um baile, né? Flamengo muito bem. Falar um pouquinho desse jogo rapidamente, mas antes, se inscreve no canal, deixa o like aí, dá essa moral pra gente, tá bom? Falar rapidinho desse jogo. Cara, Flamengo bem superior, né? Flamengo, um time melhor, um time mais compacto, mais entrosado, se conhece melhor, e o Botafogo, claro, com muitos falcos, sem treinador e tal, mas o Flamengo, pra mim, já era favorito, mas foi muito favorito, né? O Flamengo amassou o Botafogo, o Flamengo teve muitas chances, o jogo foi paralisado durante muito tempo, o Flamengo achou um pênalti bem rápido ali, do Lucas Alter no Bruno Henrique, guarde esses dois nomes, a gente vai falar deles, mas achou um pênalti muito rápido. Cara, foi pênalti, teve o contato, mas foi Júnior, né? Foi muito Júnior ali, no carrinho, nem encostou na bola. O Bruno Henrique foi malandro, deixou o pé. Pênalti, o Bruno Henrique bateu, não tão bem, mas a bola entrou e é isso que vale. E ele faz o seu sexto gol, né? Esse foi o sexto gol dele, quando foi 1-0, o sexto gol dele contra o Botafogo em clássicos. O rei dos clássicos, um cara muito diferente. Depois o jogo ficou paralisado muito tempo, quando o Flamengo voltou, o Botafogo não voltou. O primeiro tempo, o Flamengo foi muito melhor. Aí o Bruno Henrique depois me acha um num contra-ataque. Faz o 2-0. Intervalo, voltou o segundo tempo, o jogo ficou meio equilibrado, mas o Flamengo pressionou mais, depois o Botafogo veio, e aí o Flamengo achou um gol, um belo gol com o Luiz Araújo numa falha do Lucas Alter, absurda, tinha que fazer a falta. Saiu jogando errado, porque o segundo gol é um absurdo de golaço do Bruno Henrique. Um espetáculo de gol, muito bonito. Aí depois o terceiro, também muito bonito, mas o Lucas Alter falhou, né? Tinha que ter segurado o nosso querido Luiz Araújo, deixou seguir, cara a cara, deu uma cavadinha, fez o 3-0. E no final do jogo, o Patrick de Paula achou o 3-1, mas... Caralho, que susto. Mas falando desse jogo, só para terminar, muito superior o Flamengo foi muito superior ao Botafogo, jogou muito melhor. Tem que falar que os dois zagueiros, o Rossi foi bem, mas os dois zagueiros, tanto Léo Pereira quanto Léo Ortiz, caras, muito bons zagueiros, né? São zagueiros muito tranquilos, muito entrosados, saem bem jogando, marcam muito bem. O Wesley pela direita, um absurdo de jogador. O que o Wesley tá jogando é uma coisa assustadora, cara. Muito fora da curva, passando todas, ninguém consegue segurar o Wesley. É um cara que tá mostrando ter um alto nível. O Flamengo rejeitou uma proposta de 25 milhões de euros do Zenit por ele, mas é um cara que passa todas, tem muita qualidade na velocidade, um contra um muito forte, tem o drible, que é difícil, né? Nem todo lateral muito lateral tem velocidade, mas não tem o drible. Ele tem o drible, tá cruzando bem, tá passando muito, fazendo gol, chutando, finalizando, enfim. É um cara que tem essa opção e o Felipe Luiz ele balanceou, né? Ele fez um 4-3-3 com o Bruno Henrique centralizado, o Wesley passando muito pra dar amplitude pelo lado direito, o Alexandre passa menos, às vezes por dentro, Michael do outro lado, então era quase Wesley, Michael, Bruno Henrique, Gerson e Plata pelo meio, né? Fazia o Bruno Henrique centralizado, os dois meio que atrás, Gerson e Plata, De La Cruz e Pulgar. E aí ele dá essa amplitude legal com o Wesley, que foi fundamental, dobrava com Plata, Bruno Henrique às vezes caía por ali, o Gerson também, partidaça do Wesley. Lateral esquerdo, o Alexandre um pouco mais discreto, no meio de campo, Pulgar muito bem, carregando o piano, né? O Botafogo não conseguia sair jogando, o Botafogo tinha dificuldade na criação, a marcação do Flamengo com o Gerson, Pulgar e De La Cruz encaixou muito bem, mas o Pulgar segurando o piano, sempre que perdia a bola, o Pulgar recuperava, fazia esse equilíbrio defensivo, né, principalmente da transição defensiva. O Flamengo recuperou e foi muito bem na transição defensiva, que era uma das coisas que o Flamengo tinha mais dificuldade e conseguiu acertar para esse jogo. E aí, De La Cruz joga muita bola, foi bem também, mas o Gerson, pra mim, foi um dos que mais chamaram atenção no meio de campo, faz o time rodar, aparece no ataque, aparece na defesa, pisa na área, teve oportunidade de gol, tem o passe, um cara fundamental pra esse time funcionar, é um líder do elenco, tem muita qualidade também, é um cara que tá pedindo passagem pra seleção brasileira, ele e o Wesley, pra mim, o Wesley também tem que ficar de olho, hein, Dorival? Tem que ficar de olho, a gente não tá tendo lateral e o Wesley tá jogando demais, tá pedindo passagem, assim, realmente o moleque tá diferente e tem que ficar de olho nele. E no ataque, Michael deitou e rolou pelo lado esquerdo, teve muita dificuldade pro Ponte ali, Ponte e Lucas Halter vão sonhar
com... Eu vou falar do Botafogo ainda, mas vão sonhar com o Michael. E o Bruno, o Plata, muito bem, o jogador. O Plata é um ótimo jogador, né? Porque o Michael, ele te dá a amplitude 1 contra 1. E o Plata, ele te dá opção, cara. Ele é muito equilibrado. Ele pode jogar por dentro, pode jogar por fora. É um cara que tem bom passe, tem boa finalização, corre. É excepcional em tudo? Não. Mas é um cara que dá pra ser um pouco coringa, assim. Você consegue alternar as posições dele. E ele é muito operário, né? Se precisar marcar, ele marca. É um cara que ajuda demais o equilíbrio defensivo desse time e dá boas opções no ataque. E o Bruno Henrique, que pra mim, o rei da Supercopa, um cara muito fora da curva, faz gols, é decisivo, gosta de jogo grande. Como é difícil ter jogador que gosta de jogo grande, e o Bruno Henrique gosta de jogo grande. É impressionante o que o Bruno Henrique faz. É um cara humilde, rápido, alto, cabeceia bem, finaliza bem, dribla bem, cruza bem. É um cara que faz tudo muito bem, um jogador excepcional, ídolo do Flamengo, não tenho o que falar dele, né? Um dos maiores aí dessa última geração, um cara que se entrega muito pro Flamengo, joga de centroavante, joga aberto, e tá jogando agora de centroavante, e não tão sentindo falta do Pedro, porque ele guardou de novo, chegou ao seu 7º gol contra o Botafogo, literalmente o rei dos clássicos, né? Ele gosta de aparecer em clássico, gosta desse jogo, e fez a diferença. Jogou demais. Luiz Araújo, que voltou de lesão, entrou muito bem. E o resto foram poucas alterações ali que deu pra ver, né? O Danilo ficou muito pouco tempo. Outro jogador, Everton Araújo também ficou pouco tempo. Enfim, outros jogadores entraram e ficaram menos tempos. Mas o Felipe Luiz, baita treinador, conseguiu encaixar esse equilíbrio defensivo que o Flamengo não tinha. E ofensivamente, muitas chances. Consegue jogar no contra-ataque, consegue criar e propor o jogo. É um treinador muito equilibrado e se mostra uma grande revelação como técnico. Pra terminar, falar um pouquinho do Botafogo. Botafogo muito mal, muito abaixo. Lucas Halter muito abaixo, um jogador muito abaixo, foi muito mal, errou vários lances capitais, fez o pênalti, entregou a bola pro Luiz Araújo. É um cara que dá uma instabilidade na defesa. Barbosa também é um bom jogador, mas jogou abaixo. A defesa do Botafogo não se encontrou. Gregor e Marlon Freitas hoje não conseguiram pegar o meio de campo do Flamengo. E o pior, a transição, o transicionar do Botafogo, que é muito bom, não vem acontecendo. Nesse jogo, principalmente, Savarino encaixotado, Matheus Martins bem abaixo, Igor Jesus tentou, mas estava sozinho e ficou acabando brigando sozinho com os zagueiros do Flamengo, mas de um modo geral o Botafogo foi abaixo, foi bem abaixo, não conseguiu jogar, e é isso, sem técnico, precisa de mais jogadores, e o Arthur também não apareceu tanto. O Arthur é um grande jogador, mas não é, gente, não é do nível do Luiz Henrique, do Almada, e com isso, claramente, cai um pouco de patamar os jogadores do Botafogo, os principais jogadores. É um bom time, vai brigar por coisa grande, mas esse jogador não é do nível do Almada e do Luiz Henrique. O Botafogo precisa entender melhor esse meio de campo, essa transição, entender os pontos fracos, porque defensivamente o Botafogo foi muito mal. É isso que aconteceu nesse jogo. Flamengo venceu, mereceu e convenceu, tá bom? Essa é a realidade do jogo de hoje. É isso. Voltamos depois. Tamo junto. É nóis.